Geografia é gabaritagel, a Unesp é mais legal, segunda fase. Prova objetiva, 60 questões. Já presta atenção aqui que eu tenho para falar para você. 40 questões humanas e linguagens, 20 questões natureza e exatas. Então, o que isso mostra? Que é uma prova mais para o humanoide. O humanoide gosta da Unesp, porque tem menos questões de natureza e exatas para ele fazer. O exatoide fica meio assim, meio, tá, uma prova mais humanoide. Não, cara, você está concorrendo com uma galera do mesmo perfil que também não gosta, não ama português, geografia e história. Tá? É uma prova democrática, uma prova que abraça todo mundo, é uma prova objetiva, sem lero-lero, sem pisar num conteúdo muito específico, é um conteúdo mais superficial. Quando eu falo superficial, não é que é um conteúdo fácil, mas é um conteúdo mais básico, mais direto, mais objetivo. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, ó, energia positiva é a primeira coisa. O Nespiano, assim, ó, mortão não tem. Chega na hora da prova lá, peito estufado, fala, eu sou gabaritagel e vai pra cima dessa prova. Calma. Nesse vídeo eu vou deixar você assim, cara, tranquilão, porque eu vou falar da geografia e os professores do gabaritagel vão falar de cada uma das matérias, né, falando que é o mais importante, como que é a prova, para você ficar tranquilão e fazer uma segunda fase sensacional, tá? A prova da Unesp mudou, né, desde a pandemia, ela passou a ser objetiva, e o que isso representa na nota final? Notas muito parecidas. O que vai diferenciar é a redação. Então, a redação é fundamental, fundamental. E lembro você que não tem nada a ver com a redação do Enem. A Tassiana vai falar um pouquinho com vocês. Tassiana corrige a prova, né, de redação, ela sabe o que está falando. Beleza? Então vamos ver o que cai na geografia na Unesp segunda fase. Geografia geral é o que mais cai. Foco na geografia física, que eu falo de geologia, relevo e clima, topo de cadeia, é o que mais aparece. Aí eu tenho biomas, hidrografia, solos, que aparece menos, tá? Se eu fosse você, focaria relevo e clima, principalmente clima. É o ninho, laninha, questão da circulação primária da atmosfera, circulação secundária, correntes marítimas. É isso que aparece na prova. Aí depois nós temos a geografia econômica, foco nos blocos econômicos, relações multilaterais, bilaterais, pode aparecer na sua prova. E por último, as questões ambientais, aquecimento global é a bola da vez no debate. Nós temos também as conferências ambientais que pode aparecer na sua prova. Agora geografia do Brasil, o que mais cai? Econômica, questões ambientais, regional e humana. Uma prova muito bem equilibrada. Quando nós falamos de econômica, são as características econômicas de um lugar. Você tem que saber especificar a região de São Paulo, região metropolitana de São Paulo, o Vale do Paraíba, o Vale do Ribeira do Iguape, o interior de São Paulo. A geografia de São Paulo é importante levar para a prova da Unesp segunda fase, porque eles podem colocar uma questão específica para poder selecionar, para ter maior número de erros, porque a prova objetiva tem um número menor de erros do que a prova discursiva. Então eles vão e, pum, coloca algo mais específico. É importante saber também as características econômicas das regiões, centro-oeste, sul, nordeste e norte. Cara, show, show. Nós estamos falando de geografia do Brasil, características econômicas. Aí nós temos as questões ambientais, pegar pesado na questão dos biomas e a sua degradação, tá? Então, por que se degrada a Amazônia principalmente, o Pantanal, o Cerrado, a Mata Atlântica? Assista a aula no Gabaritagel de Biomas que a gente fala em detalhes tudo isso. Já as questões regionais, fique de olho nas especificidades do estado de São Paulo, região do Vale do Paraíba, região do Ribeira do Iguape, região metropolitana de São Paulo e o interior de São Paulo, sabendo as características econômicas e também da geografia física. É importante. Pode cair uma questão bem específica. Por quê, Jean? Porque quando é uma questão específica, você tem um maior número de erros e a prova é feita para selecionar. A galera tem que errar questões para ter o primeiro colocado, o segundo colocado, o terceiro colocado, né? Então, a VUNESP pode trazer uma questão bem específica do estado de São Paulo. Fora saber as características regionais, as características da geografia física das regiões centro-oeste, sul, norte e nordeste. Questões que envolvem
A geografia humana também é importante, saber fazer uma análise da pirâmide etária, quando nós falamos de demografia, analisar um belo de um gráfico de taxa de natalidade, taxa de fecundidade, pode aparecer, e também o processo de urbanização da cidade de São Paulo é importante, mas entender o processo de urbanização das nossas cidades, de países subdesenvolvidos, de países emergentes, saber os conceitos, função, rede, hierarquia, megacidade, cidade global, megalópole, também é importante, porque a VUNESP traz uma prova bem trabalhando os conceitos básicos. Beleza, galera? Agora é o Max. Todos os nossos professores vão dar pitacos aí nas suas disciplinas dentro da prova da segunda fase da Unesp. Bora lá, Max! Fala, galera, professor Max aqui e ela chegou, a Unesp, a mais legal. Segunda fase, prova democrática, prova importante e atualidades caem em todos os pontos da prova da Unesp. A Unesp gosta de globalização, geopolítica, comportamento social e temas ambientais. Mas para esse ano eu aposto muito na questão do Oriente Médio, que ela sempre pede, na questão do Talibã, a volta do regime do Talibã ao poder, como que as mulheres perderam os direitos nesse regime novamente. Bom, o Talibã é a minha aposta importante para a Unesp e você está preparado, você está com a gente, aqui é Gabarita Gel. Um grande abraço, boa prova, arrebenta! Língua portuguesa na segunda fase da Unesp. Muita interpretação, muita análise morfossintática e semântica. O que vai cair, Lívia? Linguagem coloquial, desvio de norma, estrutura e processo de formação de palavras, pronome, referenciação, identificação, ou é artigo, é pronome, a função sintática deles também, conjunção, coordenativa, subordinativa, principalmente as adverbiais, trocar sem mudar o sentido, ou o sentido que tem ali na oração, voz passiva, identificação, mudança de voz passiva, figura de linguagem, sempre tem ambiguidade, identificar a ambiguidade ali na estrutura e também efeitos de humor, né? Os mecanismos linguísticos envolvidos na geração de humor. Muita calma, muita tranquilidade, confia no teu processo, essa vaga é tua. Fala, meus amados e minhas amadas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e aí ansiosos para a prova da Unesp, segunda fase, hein? Parabéns, chegou até aqui, ó, pode continuar que tá lindo. Então, ó, diquinha para você, né? Essa prova da Unesp não é nada extremamente complexo, o que você tem que ficar atento é nos textos de apoio, tá? Porque ali você estudou, se você chegou até aqui é porque deu certo. Dá uma boa ali no texto de apoio, grifa tudo certinho, que você vai obter muitas respostas ali na questão de biologia, tá bom? Tem muita coisa, muita informação legal. O que eu percebi que vem caindo bastante nos últimos anos são as doenças, tá? Com ciclos, igual doença de Chagas, algumas verminoses, algumas doenças de protozoários. Então isso pode cair com uma certa frequência e genética, tá? Genética não cai, despenca. Então pega lá a genética, a parte sanguínea, a parte de primeira e segunda lei de Mendel, que vai dar bom, beleza? E ó, leva comida, leva água e vai com fé que vai dar tudo certo. Boa sorte, boa prova. Salve, salve, gabaritadores de todo o Brasil. Tudo bem com vocês? Professor Guizão da Matemática aqui, passando para falar um pouco sobre a segunda fase da Unesp. Lembrando que é apenas o terceiro ano de aplicação desse novo formato, com 60 questões objetivas, sendo 5 delas de matemática. As questões apresentam um grau de dificuldade um pouco elevado em relação à da primeira fase, o que era de se esperar. Porém, apesar de você ter pouca referência ali, já que são apenas 2 anos de aplicação nesse novo formato, você vai ver que, analisando as questões dos anos anteriores, uma das 5 questões nesses últimos 2 anos trazia a ideia de função do primeiro grau, onde exigia de você ali que você analisasse o gráfico dessas retas, comparando principalmente as duas funções, observando taxa de variação com os pontos que foram dados, mas é isso aí, pessoal. A minha aposta é em função do primeiro grau aparecendo também, devido aí a essa recorrência nos anos anteriores. Tudo bem? Eu desejo a vocês uma boa prova, eu sei que vocês estão preparados, vão com calma, vão tranquilos, concentrados e arrebentem, é vapo! Fala gabaritador, fala gabaritadora, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vini de Química e eu tô passando para deixar um recadinho sobre a segunda fase da Unesp. Neste ano nós teremos novamente uma prova com questões múltipla escolhas, ou seja, de xizinho, assim como foi no ano passado.
Esse é um modelo de prova novo para a segunda fase, mas existem alguns assuntos que nunca saem de moda. Então, fique atento principalmente à parte de estequiometria e massa molar, propriedades gerais da matéria, e com isso eu quero dizer ligações químicas, ponto de fusão, ponto de ebulição, interações intermoleculares e também a respeito das funções orgânicas. Tenham elas na ponta da sua língua que vai dar tudo certo. Beleza? Força, foco e fé, que eu tenho certeza que você tem condições de ir muito bem nessa prova. Valeu, tamo junto. Redação da Unesp. Ela não é uma redação que... Fala, gente bonita. Tô aqui para dar as últimas dicas aí para a redação da Unesp. Ela não é uma redação que vai te prejudicar, que você vai ficar perdido sem saber por onde começar, sem saber o que fazer. A Unesp é democrática, a Unesp não tá aí para ferrar ninguém. Eu acredito que vai aparecer, de acordo com os últimos 4 anos, né? Um tema mais abstrato. Sim, por meio de uma comparação ou por meio até de uma declaração, uma frase declarativa, como aconteceu no ano passado. Tentem justificar as informações argumentativas de vocês, sempre respondendo as questões como e por quê. Construam períodos, 3 períodos dentro dos parágrafos, evitem períodos muito extensos, são características aí que a banca acaba penalizando. E foquem aí no estudo, se vocês querem se apropriar de algum tipo de tema, que aborde o comportamento humano. Eu faço algumas apostas aí com relação à liberdade de expressão, com relação à violência política, que foram temas realmente que pegaram esse ano. E eu desejo muito boa sorte para todos vocês.